Bom, pessoal, agora sim, eu vou iniciando aqui as nossas abordagens aí da aula e se mais algum aluno precisar ingressar, nós vamos aceitando aqui. Pessoal, legal, bacana, bom falar com vocês. Segunda-feira nós tivemos aí um feriado, não nos encontramos, né, na gestão da inovação, mas aqui estamos, né, no planejamento de inteligência e marketing, né? Então, assim, só colocando para vocês alguns reforços, né, algumas informações importantes, reforçando aqui os informes da semana, né? Nós já temos uma data oficial de semana de provas, ok? Então, não sei se vocês já receberam esse informe, em todo caso, eu vou estar reforçando aqui. Os nossos processos de provas finais, eles vão começar no dia 30 de novembro, tá? 30 de novembro, uma segunda-feira, e vai até dia 4 de dezembro, sexta-feira. Então, dias 30, 1, 2, 3 e 4 será a nossa semana oficial, tá? Das provas finais aí. Então, com essa estrutura de datas aí, nós temos a aula de hoje, né? A aula do dia 5 de novembro, dia 12, dia 19 e dia 26. Portanto, aí não percam as contas, né? Então, nós temos, além da aula de hoje, mais 3 aulas depois para trabalhar nossos conteúdos, né? E aí nos prepararmos aí para essa semana de provas oficiais do segundo bimestre. Começará, então, no dia 30 de novembro e termina no dia 4 de dezembro, ok? Outra informação ainda relacionada a essa semana de provas, o informe que nós temos aqui da coordenação e da direção acadêmica, é que as provas, diferentemente do que foram utilizadas no primeiro bimestre, para esse segundo bimestre, as provas serão desenvolvidas via formulário do AVA, tá? Então, o professor não vai mais fazer o arquivo da prova, publicar, o aluno baixar o arquivo do professor. Essa prova vai ser diretamente no sistema AVA, tá? Foi uma orientação que nós tivemos da faculdade, né? É lógico que, né, que para isso a TI fez todas as manutenções, segundo a informação passadas, né? Eles fizeram todas as manutenções, fizeram todos os procedimentos necessários para que essa prova aconteça via formulário do AVA. E tem um lado bom, porque sendo o formulário do AVA, você vai entrar na disciplina, clicar lá na prova formulário do AVA, e ali mesmo, na hora que você faz a prova, você já tem ali depois o gabarito ali, né? Então, é uma situação bem mais rápida, né? A questão de notas nesse sentido. Só um minutinho, Luiz, eu já te dou a palavra. Então, de 30 de novembro a 4 de dezembro, semana de provas oficiais. As provas serão no formato formulário do AVA, ok? Temos, então, ainda, além da aula de hoje, aulas dos dias 12, 19 e 26 de novembro, para trabalhar conteúdos. Nossas atividades vão estar sendo aí passadas, vocês continuam mandando aí as atividades de pós-aula, vão lançando as pontuações, ok? E lembrando, então, que vocês sempre têm que acessar o AVA, não deixe de acessar o portal, isso é fundamental para vocês. Tudo bem? E a terceira e última informação é que essa disciplina de vocês, ela é uma disciplina, essa disciplina de vocês, ela é uma disciplina que ela está elegível da prova de proeficiência, ok? Então, essa avaliação que vale 4.000 pontos, na verdade, a minha nota, né, professor Rogério, ela vai valer pouco menos, ela vai valer aí 2.000 pontos, porque os outros 2.000 pontos vão vir da prova de proeficiência que vocês farão, tá? Então, foi uma informação que o Mauro me passou. Então, a minha prova vai ter aí um peso de 2.000 pontos e somando com o que vocês vão tirar na prova de proeficiência, tá? Para poder ter a nota final
dessa disciplina de planejamento e inteligência de marketing. Lá na disciplina de segunda-feira, na disciplina de gestão de inovação, não tem isso. Vai valer os 4.000 pontos na prova diretamente desenvolvida por mim, lá pelo formulário do AVA. Beleza? Mas depois eu vou reforçando isso semana a semana com vocês. Até lá, a gente vai deixando tudo acertadinho. Vou preparar também um informe oficial para mandar para vocês. Teremos aí uma aula também de revisão, de conteúdo, né? Então, tudo isso vai ser possível. A gente vai pontuando semana a semana. Perfeito? O Luiz, se você ergueu a mão, você quer colocar alguma situação? Sim, professor, é simples. A prova vai ser direto no AVA, mas vai ser formulada pelo senhor, né? Sim, ela é formulada por mim e publicada dentro do ambiente AVA, né? Só que ela tem um sistema diferente, que não é um arquivo, né? Ela já vai estar diretamente no formulário do sistema. Fechou. Era só Mas esse. Se a sua dúvida for da proficiência, a proficiência é pela mantenedora. Não, sim, sim. Esse detalhe, sim. Ok. Maravilha, pessoal. Bom, o que nós temos preparado aqui? Depois eu vou reforçando, tá? Toda semana um pouquinho sobre essas questões de prova. Mas o que nós temos preparado para falar hoje? Hoje é um assunto bastante interessante no sentido da tendência tecnológica, né? É uma disciplina que está realmente focada aí na tendência tecnológica desses tempos que estamos vivendo, né, em século XXI. E como não podia ser diferente, o que vem sendo a grande tendência de mercado, no sentido de entender mercado, entender tendências de perfil de consumidores, tendências de avaliação estratégica de dados mercadológicos, né? É o que a gente chama de Big Data, né? Big Data, ele é uma tecnologia voltada aí à consolidação de informações, lógico, dentro do sistema online. Pois não, Luiz? Professor, eu não levantei a mão novamente, não. Eu acho que é a mesma mão. Eu acho que é o Glaucio. Pois não, Glaucio? Professor, só uma pergunta. A prova de proficiência vai ser feita via AVA também? Sim, também via AVA. Também vai ser via AVA. Maravilha, Glaucio. Está na matéria do professor, né? Isso, exatamente, na planejamento e inteligência de marketing. Ok, obrigado. De nada. Bom, pessoal, então, vou fazer aqui uma pequena viagem aqui dentro dessa temática, né? Essa temática aqui de Big Data e informações online, né? Dentro da concepção da aula, a ideia aqui é a gente fazer uma discussão, fazer um entendimento de como que tudo isso pode ser eficiente para os negócios, né? E como que isso é preciso ser gerados o quê? O Big Data e a consolidação de informações, sempre vai ser preciso o quê? Um relatório, uma organização por parte da empresa, né? Sistemas eficientes de organização de dados e transformação e análise de informações, né? Alguns conceitos também sobre questões como palavra-chave, hashtags, e, enfim, tudo aquilo que pode levar informação sobre o seu público, né, o seu market share, a sua persona, dentro de uma estratégia de negócio, né? E é importante também as empresas estão percebendo a importância de estudar a viabilidade de utilizar Big Data no dia a dia da empresa. Lógico que empresas maiores, né, pessoal? Empresas aí de médio a grande porte, empresas aí acima de 200, 500 funcionários, elas costumam ter uma estrutura tecnológica bem interessante, né? Diferentemente de algumas empresas muito menores. Mas a gente já percebe também empresas pequenas, empresas aí de 50 funcionários, 25, 30 funcionários, já também muito preocupadas com essa estruturação do sistema
do sistema informacional, né? Então, a gente tem percebido que as empresas têm, sim, mesmo que, às vezes, diante de um sistema um pouco mais simples, um sistema um pouco menos robusto, né? Mas as empresas, de certa forma, já perceberam a importância de se informatizarem, criarem uma intranet robusta, desenvolver informações via relatórios, via sistemas de hardware e software, né? Então, é realmente uma realidade nossa. E as empresas vão, dentro de suas realidades, tentando se adaptar. É lógico que empresas maiores vão tirar o melhor também desses sistemas, né? Mas vamos entender um pouquinho, né? Por que esse Big Data ele se tornou uma realidade, por que essa estrutura de relatórios, essa estrutura de se criar uma sistemática no processo de informação ficou muito, se tornou essencial, né? A primeira coisa é a seguinte, né? O que um relatório de informacional, né, deve conter, tá? Uma vez que esses relatórios são um reflexo daquilo que você coleta através de tecnologia como o Big Data. Então, esses relatórios são de utilidade, né, nos sites de buscas das empresas. O que a empresa deverá fazer para começar a utilizar a ferramenta? Ela precisa definir palavra-chave, criar regras de utilização, hashtags voltadas ao seu campo de negócio, e também deverá ser descrita uma crítica de utilização ou não do Big Data por parte da empresa. Então, assim, vamos pensar assim, uma empresa, para ela começar, de fato, a desenvolver isso que está dentro desse parágrafo, né, para até chegar a gerar relatórios, ela vai ter que, a primeira coisa, ela vai ter que ter no seu organograma da empresa um setor específico para isso, um setor de TI, um setor de inteligência de marketing, né? Então, um profissional de TI, ele se transformou, não tenha dúvida, né, num profissional extremamente importante para a organização. Então, os profissionais de TI, mais o sistema de hardware e software bem desenvolvidos, treinamentos bem desenvolvidos, vai dar a condição dessa empresa começar a, de fato, fazer essa ciência de dados, né? Quando a gente fala em Big Data, pessoal, a gente está falando de uma coisa chamada ciência de dados. Eu pego um especialista ou uma equipe especializada, né, em sistemas de informação, e aí, com isso, eu consigo, minimamente, começar a criar um planejamento estratégico para aplicar ou implementar a ciência de dados dentro da empresa, ou não só dentro da empresa, também no macroambiente. A empresa pode levar isso para o mercado através de pesquisas, né? Lembra-se que nós falamos das aulas anteriores do sistema de informação de marketing, o SIM, né? Então, eu posso ter aí também informações sendo coletadas no macroambiente, não só dentro do microambiente. E aí começa a nascer, de fato, uma sistemática voltada à ciência de dados, né? Isso já não é mais, ainda tem algumas tendências, mas já não é mais tendência, é uma realidade. As empresas que conseguirem desenvolverem a sua ciência de dados de forma precisa, com utilização de softwares cada vez mais, com cada vez mais desempenhos, e também não só os softwares, mas equipes multidisciplinares, né? Equipes de estatísticos, matemáticos, profissionais de TI, isso aí é o que vai conduzir essa ciência de dados dentro da empresa. A gente até brinca assim, a empresa vira meio que uma NASA, né? Brinca de ser NASA, é isso mesmo, começa a trabalhar uma ciência de dados formidável, né? Só que assim, tudo bem, eu quero gerar relatórios, eu quero entender o que o Big Data pode agilizar a minha empresa, pode viabilizar, mas vamos lá. Antes de elaborar um relatório, é necessário saber mais sobre sites de busca, sua funcionalidade, utilização das palavras-chave, as hashtags como forma de facilitar a busca por parte do mercado consumidor, que contemplam os objetivos desta aula. Então, para e pensa, pessoal, quantas vezes vocês já estiveram ali navegando no seu Facebook, por exemplo, ou no seu Instagram, e de repente aparece um anúncio que está totalmente correlacionado com um artigo, um acessório
ou um serviço que você gosta de consumir, o que você pretende consumir. Já aconteceu isso com vocês? Comigo acontece direto. Por exemplo, eu sou um consumidor, né? Eu sou um consumidor aí corriqueiro, vamos dizer assim, de livros, né? De livros. E também eu sou um consumidor de artigos de motocicleta, por exemplo. Sempre falo isso aqui na aula como exemplo, porque é o que vem primeiro na minha cabeça. Então é engraçado, eu estou lá navegando no Instagram, daqui a pouco aparece lá um boné, uma luva, uma bota, um capacete, um livro novo de um autor novo, uma editora lançando alguma coisa. Por quê? Porque o Big Data, a ciência de dados por trás dos logaritmos que envolvem o meu IP, o meu canal de comunicação do meu celular, do meu perfil, ele interpreta que eu vou estar ali interessado em ver aquele anúncio. Por exemplo, no Instagram, você passa o anúncio, ou às vezes até um mini vídeo, você clica na setinha, você já entra dentro de um sistema. Isso é o que o Big Data pode oferecer para a gente, ok? Isso é o que o Big Data faz através de logaritmos inteligentes, canalizando entre os IPs identificados ali. Isso ali já é uma forma de tendencionar o consumidor a entrar no anúncio, ver o anúncio, navegar no anúncio e, por que não, fazer o carrinho e efetivar uma compra. E é interessante que nesses anúncios também eles utilizam de hashtags, eles utilizam de funcionalidades dentro de uma sistemática do marketing digital para fazer a empresa, de fato, conseguir ter métricas, né? Conseguir ter apelos de venda ali ou tendência de consumo, tá? Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que o que eu acabei de falar já deve ter acontecido com vocês ou acontece todos os dias. Se vocês pararem para observar quanto que isso já está fazendo parte do dia a dia de vocês no seu celular, na tua rede social. Opa, pois não, Marcos? Pode falar. Ô, professor, só para te tirar uma dúvida. Então, só para me ver se é isso que eu entendi. Esse tal de Big Data, ele é um sistema operacional, uma espécie de sistema, ou ele é uma ideia de planejamento? Olha, boa pergunta. Ele engloba os dois campos, mas o campo mais específico do Big Data é a ciência de dados, ou seja, é como que uma equipe de profissionais, uma equipe multidisciplinar de uma empresa, ou de instituto, ou de um organismo governamental, seja lá o que for, como que eles se juntam e eles criam uma ciência de dados para ser aplicada à necessidade de uma empresa, à necessidade de um governo, ok? Mas aí, quando ele é aplicado, o segundo ponto é pegar esses dados que geram informações, virar planejamento estratégico, ok? Ah, entendi, beleza. Boa pergunta, isso aí. Bom, e aí, gente, olha só que interessante, né? É importante a gente entender o quanto que as tecnologias elas vão precisar ser disponibilizadas, né, para a gestão de dados e informações dentro da empresa. Então, vamos supor, se a empresa ela não consegue, com a sua equipe, construir essa tecnologia, o que ela pode fazer? Ela pode contratar empresas especializadas. Você pode contratar uma TOTUS, você pode contratar uma Siemens, você pode contratar, enfim, outras empresas aí especializadas em ciência de dados, né? Os governos, por exemplo, eles podem fazer parcerias com universidades, por exemplo, o Instituto de Matemática Aplicada da Unicamp, né? O Instituto de Matemática Aplicada da Unicamp, ela hoje ajuda e muito algumas empresas em parcerias entre universidade e governos para ajudar a desenvolver sistema de dados dentro das empresas. A USP faz muito disso também, a Unicamp, né? É uma realidade hoje também para isso. Então, isso aqui não cabe só ao mundo corporativo, também entra o mundo governamental, né? Não seria só para B2B, né? Business for Business, mas também para B2G, né? Business, negócios e governo, né? Também serve para isso. E lógico que o B2C, né? O Business for Consumer, né? O negociador junto ao consumidor também é o que mais a gente vê acontecendo nessa estrutura aí de Big Data ou de ciência de dados, né? Aí, olha só, uma parte técnica da aula, né? O quanto que os bancos de dados, eles se tornaram fundamentais, né? O que são bancos de dados, pessoal?
Então, é um banco de processos, né, de dados que são gerados, e ele é necessário que a empresa desenvolva isso, porque ele vai identificar a viabilidade da ferramenta, né? Como que a ferramenta pode ser utilizada, e não apenas ficar buscando tendências, mas sim entender em miúdos, em dados mais específicos, né, em estatística mais precisa, a realidade do produto dentro do mercado, ou da opinião do consumidor perante ao produto que ele acabou de consumir da marca da empresa, né? Uma outra questão também que deve ser discutida é a utilização de meios mais baratos, né? Ou democráticos, aí, como eles dizem, para mostrar ao mercado a existência do negócio. Então, aqui, por exemplo, eu acho que o exemplo mais interessante que eu posso falar aqui de sistemas mais baratos e democráticos é o sistema de marketing digital orgânico, que são esses impulsionamentos que a gente pode fazer no Instagram, no Facebook, por exemplo. Sabe? Por exemplo, eu tô em franca campanha de venda de um curso online, né? Semana que vem começa uma semana de venda de um curso meu aí online. E a agência que cuida das minhas métricas de mercado, ela impulsiona. Então, ela fala, professor, quanto você tem de verba para essa semana? Aí eu falo, eu tenho, sei lá, R$200 de verba. Ele tem que pegar esses R$200, canalizar isso dentro de um impulsionamento no Facebook, no Instagram, na minha conta comercial, né, Instagram, Facebook, linkado, e com esse impulsionamento eu tentar alcançar mais pessoas que cliquem no anúncio do meu curso para gerar uma métrica através de uma venda. Então, é muito utilizado isso, tanto por pessoas físicas, como eu, professor, como pessoas jurídicas, empresas vendendo em larga escala, né? Então, você percebe que esses meios democráticos é o que a gente chama do marketing orgânico, né? A comunicação orgânica ali, que você joga nas suas redes. Lógico, se você pegar um anúncio que você só põe de forma orgânica, sem impulsionamento, sem pagar um impulsionamento, ele vai, sei lá, ele vai estar X cliques, X alcance, sei lá, 300 pessoas. Ao ponto que, a partir do momento que eu começo a gerar um impulsionamento, isso vai para 3.000, 4.000, né? Então, existe aí uma ciência por trás, uma técnica, né? Que os logaritmos, os sistemas de impulsionamento, eles vão entendendo como que deixar o anúncio de uma empresa, a cara de um produto ou de um serviço mais atraente para gerar vendas, gerar métricas, né? E agora, né, a gente vai começar a falar um pouquinho mesmo da construção do Big Data, como que é a importância, né, da utilização dessa eficiente ciência de dados, né? Principalmente na questão de buscas que as empresas precisam fazer, ou o próprio consumidor, né? Então, será que as empresas devem usar o Big Data? Uma pergunta, né? Como que os sites de buscas podem auxiliar quem? A empresa, né? Neste momento de transição com o novo mercado. Então, você vê aí empresas que eu falei da TOTUS, né? A TOTUS é uma das que está aí, mas você tem a Oracle, né? Você tem a Microsoft, você tem a TOTUS, você tem aí uma série de empresas, a Claro, né? Tem uma série de empresas que estão disponibilizando aí tecnologia para ajudar você a vender seu produto, enfim, todas essas gigantes do mercado do Huawei, né? Todas essas indústrias do mercado de informação estão aí criando sistemas bem interessantes para ajudar as empresas. Então, vamos lá. Big Data. As empresas investem muito dinheiro em estratégias de crescimento, em inovação e também em tecnologia. No entanto, precisam entender que nada disso acontece sem dados que se desenvolvam, né, ou que gerem conhecimento para a empresa, né? É preciso entender, então, que o valor desses dados é o que pode ser extraído dele. Que valor eu tiro desses dados? As empresas, né, que conseguirem esses valores econômicos dos dados, eles vão o quê? Eles vão sair na frente da concorrência, correto? Por quê, gente? Porque ele não vai estar naquela pesquisinha de prancheta, fazendo boca a boca, ele não vai estar nesse sistema arcaico, antigo. Ele vai estar num sistema muito robusto, de sistemas métricos, né, de logaritmos, buscando aí, através de softwares desenvolvidos por uma Oracle, por uma Huawei, por uma Microsoft, que são sistemas que entendem da ciência de dados, né? Isso custa uma fortuna, mas as empresas enxergam como investimento,
porque tanto a curto, médio e a longo prazo, elas conseguem desenvolver esse conhecimento dentro da empresa. E, para isso, ela vai ter que ter profissionais que saibam interpretar e utilizar esses sistemas, né? O profissional de TI, o profissional de planejamento estratégico, o profissional de análise de métricas de marketing, né? O analista do SIM, o analista do sistema de informação de marketing. É isso, né, gente? Vocês verem que é um trabalho realmente técnico. O volume de dados espalhados no mercado é crescente, né? E a tendência é que estes existam cada vez em maior volume, ok? Também o maior número de ambientes, né? Ou seja, vão aumentando os ambientes. Ô, pessoal, só um parênteses aqui. Vocês estão conseguindo enxergar os slides, né? Sim. Ah, maravilha, obrigado. Então, pessoal, segundo aqui, inclusive, alguns autores, né? Eles dizem para nós que a tendência é oriunda principalmente das novas e diversificadas fontes de informação, que, por sua vez, são consequências das tecnologias e dos equipamentos, que são capazes de gerar enormes quantidades de dados, né? E essa pulverização dificulta a mineração e o tratamento de dados. Então, a gente está vendo aí uma infinidade de sistemas, de softwares, uma infinidade de empresas oferecendo coisas, uma infinidade de empresas também comprando isso para geração de dados. Isso passou a ser a aldeia global de dados, né? E tudo muito conectado com a intranet, com a internet, e isso aí realmente é um desafio para as empresas, né? É um desafio para as empresas, a quantidade de dados que são gerados. Mas, veja bem, não adianta ter uma quantidade gigantesca de dados sendo gerados e eu não estar sabendo interpretar esses dados, gerar informações para virar planejamento estratégico, que em seguida se torne uma tomada de decisão. Aí não adianta nada, né? Então, para isso, eu vou precisar de equipes especializadas na utilização desses sistemas e na interpretação disso. Ok? Se pensarmos sobre o aspecto de fontes, né, as fontes de dados, segundo George Haas e Pentland, podemos classificar em dados o quê? Os dados públicos, que são gerados pelo governo ou pelos órgãos vinculados. Por exemplo, o que é um tipo de dado público? O IBGE, né? O site do IBGE é um dado público. Os dados privados são gerados e mantidos por órgãos externos ao governo, tais como as empresas e a população. Então, aí pode ser todas as empresas, uma Coca-Cola, uma Samsung, uma empresa pequena de software ali, qualquer empresa, né? E também os governos, ok? Os datas... Opa, peraí, só um minutinho aqui que fugiu a minha tela. Então, são checklists, né, gerados por meios eletrônicos e usados com dados públicos e privados. Então, aqui, pessoal, seja qual for os dados que são gerados, eles estão aonde isso? Estão na sociedade, estão dentro dos governos, estão dentro das empresas. Só que é um detalhe, por exemplo, as empresas, elas sabem da importância hoje de ter, além da internet, elas terem a intranet, né? Elas terem os seus servidores de alto desempenho, onde elas podem ter a segurança de criptografar, de guardar esses dados de forma sigilosa, né? Então, existem hoje a gente sabe, principalmente na indústria de alta tecnologia farmacêutica, a questão de patentes, questão de pesquisas, dados consolidados sobre pesquisa, isso aí acaba ficando dentro de dados extremamente sigilosos, né? E há toda uma preocupação hoje para que o Big Data ou a ciência de dados gere essa segurança dos dados privados, ok? Já os dados públicos são dados aí abertos, né? Institutos, dados que você pode coletar junto ao Inmetro, a uma Anvisa, ao IBGE, alguma ONG que disponibiliza alguma situação, dados públicos, né? ou o portal de transparência de um governo, seja de um município, de um estado, ou na federação, né? Enfim, a gente pode
por exemplo, se você entrar lá no site do Ministério do Trabalho, né, junto ao governo federal, você vai ter uma série de dados sobre CLT, né, sobre legislação trabalhista, são dados abertos que o governo disponibiliza. Se você entrar no site do MEC, você vai ter uma série de dados sobre normativas, sobre dirigências envolvidas na educação, dados abertos. Porém, já tem outros dados que vão estar sendo mantidos dentro de uma intranet muito bem guardada por parte de uma empresa, ok? Então, assim, para e pensa, né, gente, o quanto, que mundo é esse que nós estamos vivendo entre o real e o virtual, né? É uma reflexão que a gente deve fazer, o quanto que a nossa sociedade moderna hoje, ela é dependente dos dados, o quanto a nossa sociedade moderna hoje é dependente. Pois não, Severino, fica à vontade. Professor, uma das coisas, quando a gente vê nesse slide aí a informação sobre informações públicas, a gente às vezes comete o pecado de pensar só no órgão público ou no setor público, alguma coisa. As empresas hoje, ela têm um canal, aquelas que se estruturaram nessa base, muito importante da governança corporativa, de mostrar para a sociedade informações, lógico, tirar daquelas de caráter mais estratégico, de patente, de desenvolvimento de produto, mostrar como é o compliance, né? Como é que é a questão contrato com o meio ambiente, como é que a questão, o trato com seus empregados. Isso também é uma base de informação que a iniciativa privada aprendeu a tornar público e fazer disso um agregador de valor, na verdade, para a sociedade. Então, o dado público não é só aquele que vem de um órgão público. As empresas privadas, prevendo isso, desenvolver esse tipo de big data para poder colocar essa informação de uma maneira disponível. E isso é uma coisa que a gente vê diariamente se a gente parar para observar. E olha só, Severino, você vê que a cada dia, a cada momento, seja na mídia, em qualquer lugar, a gente observa essa preocupação hoje com essa ciência de dados. O Luiz quer falar alguma coisa, Luiz? Luiz? Professor, de novo não. Eu tenho que tirar essa mão levantada? Como que funciona? Não, então deve ter sido alguma confusão aqui. Não, sem problema. Tranquilo, Luiz. Eu baixei, eu não sabia que tinha como baixar. Eu não sabia que tinha como baixar, desculpa. Eu baixei. Fica tranquilo. Tá em paz. Bom, nós temos outras, pegando como gancho isso que também o Severino acabou de colocar, nós temos aí outras características de informação, como a community data, né, que são dados gerados normalmente em redes sociais. Então, tudo que vocês fazem, compartilhamento de Instagram, Facebook, Twitter, tudo que a gente gera, essa maluquice toda que a gente tem hoje aí, dentro das redes sociais, a gente dá um nome aí de community data, né? Então, esse community aí os dados da comunidade, né? Essa aldeia maluca, essa trilha toda que nós temos hoje, né? Nós temos aí o outro tipo, que é o self-quantification, né? Que esse self-quantification são dados gerados através da população, quando o indivíduo está utilizando um meio eletrônico e desenvolvendo outra atividade, como dados gerados enquanto uma pessoa corre no parque com o seu telefone celular para monitorar batimentos cardíacos. Olha que interessante. Então, quando você coloca lá um Runkeeper, quando você coloca lá um outro app, eu falei Runkeeper, que é o que eu uso aqui quando estou fazendo minhas caminhadas e corrida, mas tem vários outros aí, né? Ou até mesmo esses relógios inteligentes que medem aí a frequência cardíaca e tudo mais. Todos esses dados a gente dá o nome de self-quantification, né? Então, é uma quantidade de informações de segurança, né, de salvamento, de ajuda, ou de orientação para quem está utilizando aquilo. É um outro tipo de dado. E cada vez mais isso está dentro da nossa sociedade, está dentro da nossa vida, né? Está dentro da nossa vida esse tipo de tanto o community data como o self-quantification aí, né? Eles estão dentro da nossa estrutura aí, do dia a dia da vida de todo mundo. Agora, antes, né, vamos pensar assim, antes as tomadas de decisão eram baseadas no quê?
Vamos pegar a antiga administração, né? A administração lá, dos primórdios da administração moderna. Eram baseados em intuições, algumas possibilidades, né? Suposições, o achismo, né? Ou pelas análises históricas que geravam alguma projeção. Hoje em dia a coisa mudou, né? Esse amadorismo não tem mais lugar, né? A coisa passou e a gente teve que se adaptar, ou seja, ou melhor, as empresas, né, precisaram se adaptar cada vez mais a métricas profissionalizadas, né, estudos e processos de decisões mais rápidos, né? Haja vista que a gente usa hoje muito de informações também em nuvem, né? A gente tem informações rápidas, compartilhamento, né? Então, identificar uma forma de gerar, tabular, examinar o volume imenso de dados se tornou uma coisa corriqueira, bem como também a sua variedade de dados, modo de deixá-los disponíveis para a tomada de decisão estratégica, é um dos grandes desafios da empresa. Então, pessoal, naquela pirâmide organizacional, aquela nível, o nível estratégico, nível tático, nível operacional, qualquer um desses níveis dentro de uma empresa hoje, eles precisam identificar, gerar dados, tabular, examinar. Eles vão precisar fazer isso, em qualquer um dos níveis, tá? Qualquer um dos níveis. E essa variedade de dados e estratégias, elas vão gerando o quê? Elas vão gerando desafios para a empresa, porque quanto mais a empresa se torna capaz de entender essa estrutura, as decisões vão sendo cada vez melhores. Ela vai gerando cada vez mais valor, mais vantagem competitiva, né? Então, o Big Data tem sido apontado como uma tendência que permitirá uma revolução na tomada de decisão das empresas. Ou seja, as empresas vão ter geração de insights, né, para os seus negócios. O que é um insight, gente? Insight é aquele eureka, né? Aquela ideia que vem, aquela visão que veio através de uma análise de dados, tal, e fala, opa, peraí, bingo, vamos lá, surgiu aqui algo interessante para a gente desenvolver, né? E isso pode ser muito bem aproveitado pelas empresas a partir do momento que ela analisa aí os seus dados, né? Os seus dados no mercado, os seus community, né? Esses dados da comunidade, pesquisas que elas fazem através aí de índices de NPS, enfim, tem tantas possibilidades, né, gente? Tantas possibilidades. Hoje está tudo na palma da mão, né? Os nossos celulares hoje, eles são extremamente inteligentes para fazer esse processo, ok? Existe uma relação muito estreita, né, entre o conceito de Big Data e a capacidade de armazenar dados. E esses dados são tabulados, né? Dados tabulados e prontos, para análise de forma digital. Isso nos leva a pensar em como o Big Data pode auxiliar e inovar no que se refere à tomada de decisão. É lógico, né, gente? Por quê? Vamos pensar um pouquinho, né? Se eu tenho um robusto sistema de Big Data, um robusto sistema de coleta de dados, né? Eu preciso também ter uma equipe interdisciplinar, uma equipe capaz de começar a compreender esses dados e analisar esses dados e passar isso em forma de planejamento ou em forma de distribuição de decisões para os gestores, né? Então, por exemplo, um cara de TI, ele tem ali a competência de pegar aquele dado, consolidar aquele dado, gerar aquilo um gráfico, um relatório, que depois vai para a mão de uma equipe competente, para daí sim eles conseguirem, com essas tabulações, gerar plano de decisão, gerar plano de ação, né? Seja no nível estratégico, tático ou operacional, ok? Então, é um trabalho muito, assim, conjunto, né? É um trabalho de ciência, de tecnologia, de especialização da mão de obra para fazer interpretação de relatórios, interpretação de dados consolidados, né? E aí sim criar um planejamento ali estratégico. Então, na sequência, esses dados, ele pode ser definido como um grupo grande e volátil de dados que usam um banco de dados relacional para buscar, gerir, processar dados em um momento que seja concomitante com a necessidade daquela decisão. Olha que interessante isso, né? Usar um banco de dados relacional. O que é um banco de dados relacional, né? As nossas redes sociais é exatamente isso. Pois não, Severino?
Professor, eu não tenho como não deixar de me interferir algumas vezes nessa aula, porque Fica tranquilo. esse assunto ele está muito perto da minha atividade. As seguradoras, elas trabalham muito com banco de dados, né? Porque o serviço que ela fornece, basicamente, o produto, né? A indústria do seguro oferece, basicamente, informação. O que ela vende, né, na sua essência, é muito parte disso. Verdade. Tem uma seguradora americana, eu não sei se é americana, desculpe, corrigindo, tem uma seguradora estrangeira, que não me disseram qual era, que ela montou uma plataforma aqui no interior de São Paulo, se eu não me engano, em Ribeirão Preto, de um call center, e ela está baseada, assim, num instrumento como esse, de grandes dados, né, de volume grandes, a ponto dela receber uma ligação de um cliente, o cliente mencionar que um dos seus filhos está fazendo faculdade, está estudando, ou está indo para o exterior, a ponto de capturar essa informação, aquela informação ficar aqui, e daqui a 1 ano, 2, certamente já vai ser outro operador de telemarketing, outra pessoa, mas na hora que aquele cliente ligar, aquela informação vir à tona, e essa empresa interagir a ponto de perguntar como é que está seu filho que frequentava a faculdade, se ele já se formou, não. Veja o nível de preciosidade de informação que uma empresa dessa vai ter na frente dos outros. Você liga, faz um comentário, e daqui a 2 anos, quando você liga de novo, alguém pergunta pelo seu filho se ele está na faculdade, se ele já concluiu, tal. Então, é uma percepção incrível, né, do uso dessa ferramenta. Eu, particularmente, estou tendo uma experiência particular agora, coloquei a minha página da corretora no ar, até lhe mandei particularmente, depois vou mandar para o grupo, e eu quero contar uma experiência que a Porto Seguro está fazendo. Quando uma pessoa ao redor da minha rua, do meu bairro, ela entra no site institucional da Porto Seguro e ela diz, eu quero um seguro. A Porto Seguro já tem a capacidade de rastrear quais são os corretores habilitados do mercado de seguro, que estão no CEP ao redor daquele cliente que acessou, e já oferece para ele a oportunidade daqueles que estão ali na proximidade. Perfeito. Ela está indo agora para um outro nível. Se um dia eu faço um cálculo de um seguro seu, mesmo que o senhor more lá em Barão Geraldo ou em Paulínia, ela vai associar essa primeira informação como sendo eu, o corretor Severino, que foi o primeiro que captou para a companhia esse link, essa informação. O que isso demonstra um certo respeito pelo nosso trabalho, apesar de ser pequeno, mas é um respeito muito grande, porque esse CPF do seu cálculo vai ser entrado via uma plataforma que eu estou usando. Se daqui a mais um ano, mesmo que o senhor não feche o seguro, e daqui a 1 ano, o senhor entra em contato com a companhia, o primeiro corretor que ele vai referenciar vai ser eu. Olha só. Ou seja, ela tem 9,5 milhões de segurados hoje, de todos os 100 mil corretores que tem no país, e ela está conseguindo produzir uma ferramenta como essa, o que realmente é nada mais é do que isso que o senhor disse até agora na aula. Ela vai pegar aquele cliente e vai associar que como o primeiro indivíduo, o primeiro corretor, seja ele grande, pequeno, em casa como eu, que a minha corretora sou eu sozinho praticamente, qualquer um. Mas aí capturei o cliente pela primeira vez, ela vai associar, e se ele não fizer negócio naquele momento, ela vai ficar lá em stand-by, que no dia que o senhor entrar em contato de novo, ela vai dizer, esse cliente veio porque Severino fez o contato, fez um cálculo, ofereceu um seguro, está na nossa base de dados, e vai linkar. Isso é uma coisa, para mim, fantástica, né? Porque eu, como pequeno, não teria capacidade de ter mecanismo como esse. Nós estamos indo na cauda do cometa, né? E aí tentando colocar um projeto dessa amplitude aí. E aqueles que não sabem, depois eu vou publicar no grupo a minha página, ela já está em 8º lugar na apresentação, quando você entra lá, sustentabilidade corretora. Se você der um Google, vai apresentar na 8ª, na primeira página. A gente está tentando cada vez mais deixar isso em evidência, e é exatamente essa ferramenta que eles estão usando. Perfeito, é fantástico, Severino. Olha, tudo que você falou mostra na prática o que está acontecendo no mercado. E é interessante porque a gente começa a perceber que esse novo mercado, né, essa nova estrutura mercadológica,
ela ainda é um embrião de um negócio muito maior, muito mais gigantesco que vai acontecer nos próximos 15, 20 anos, né? Porque nós já rompemos com a barreira geográfica, através da internet e tudo mais, rompemos com a barreira já de comércios físicos, porque hoje o comércio online, virtual, é uma realidade, né? O e-commerce. E agora nós vamos romper também com outras estruturas, que são estruturas, por exemplo, de como os serviços e os produtos eles vão ser vendidos, comercializados, experimentados, né, dentro de uma forma totalmente personalizada, né, customizada. Isso vai, por um lado, exercer milhões e milhões de dólares em investimentos de tecnologia, mas vai reduzir, vai enxugar demais fatores de custos fixos para muitas empresas, fatores aí que até então, antigamente, era uma coisa exorbitante em custo de infraestrutura, e vai diminuir bastante. Tanto que você mesmo citou, você trabalha sozinho da sua casa, eu mesmo estou aqui desenvolvendo também cursos online da minha casa, e faço todo o processo, estou dando aula para vocês aqui online. Então, assim, é um outro fluxo de mercado que nós estamos enxergando, né? E olha que show de bola, né? Por exemplo, nessa tela que nós vamos falar aqui, ó, é relevante ressaltar que o banco de dados relacional, ó, guardem sempre essa palavra, relacional, é aquele que relaciona dados armazenados, tá? A parte técnica aí, o dado armazenado, em tabelas, que facilita as relações entre eles. Porém, o Big Data não pode ser confundido com banco de dados relacionais simples. Olha lá, uma vez que tem uma estrutura mais potente para lidar e relacionar dados tão diversos e complexos. É o que o Zeferino acabou de contar para nós. A história do Zeferino está aí. Está aí, o que a empresa faz está dentro dessa estrutura, que não é simplesmente um relacionamento curto. Ele vai lidar e relacionar dados de diversas situações muito mais complexas, que foi exatamente o que o Zeferino contou para a gente. Então, de fato, essa é a nova realidade do mercado. Quando você vê, por exemplo, a inteligência artificial do Bradesco, né? Acho que é Bia, né? Que fala, o personagem Bia. Quando você vê a Magalu, da Magazine Luiza, elas estão inseridas já nessa nova realidade. É a realidade do Big Data mais potente, de lidar e relacionar com dados complexos e diversos, enquanto outras empresas ainda estão mais tímidas nesse sentido, né? Mas outras grandes virão, né? O AliExpress, está até na tela aí, é também um Big Data estrondoso, uma capacidade enorme e complexa de gerar mercado, né? Outra coisa, as características, né, que diferem o Big Data dos demais bancos de dados são o quê? Volume, velocidade e variedade. Volume, velocidade e variedade. Então, quando você entra lá no site da Magalu, por exemplo, você percebe um grande volume de vendas. Você percebe uma velocidade gigantesca, intuitiva de processar a sua compra, de navegar com o sistema. E você tem uma variedade imensa por departamentos, por produtos, né? É isso. O volume, como já discutimos, seu aumento é um fato incontestável. E o Big Data trata-se de grandes volumes de dados. A velocidade do processamento das informações é maior, o que aumenta também a competitividade das empresas e a variedade de fontes com as quais é capaz de lidar. Então, gente, poxa vida, né? É um negócio fantástico quando a gente começa a perceber o quanto que a nossa vida hoje ela está sendo determinada por uma ciência de dados que foge até do nosso entendimento. É uma coisa assim, nós ficaríamos aqui semanas falando a respeito, né? Mas tudo que você faz na sua vida hoje, um e-mail que você manda, uma biometria que você coloca na clínica para passar o seu cartão lá do seu convênio, um voto que você executa na semana da votação lá, através de uma urna eletrônica, um app que você utiliza no seu celular, um carro que você aluga de forma, lá, localiza da vida através do aplicativo dessa empresa. Enfim, é tanta coisa, né, que a gente não volta mais para trás, né? Não tem aquele mundo dos papéis, das pranchetas, né? Aquilo lá já não existe mais, ficou na história do passado, né? E a nossa identidade, a nossa vida,
as nossas vontades, desejos, necessidades, está tudo aí na rede. Hoje, o Google consegue saber onde você está, o que você está fazendo, monitora o que você gosta, o que você não gosta, e aí você está dentro de um gigante banco de dados aí que a gente não faz nem ideia, né? O quanto a gente não tem mais privacidade. Já pararam para pensar? Não tem mais privacidade. Todo mundo sabe quem é você. Todo mundo sabe, né? E esse banco de dados relacional, isso é relacional, complexo? Sim. E tem o relacional também, de como a empresa utiliza isso para interpretar o que o seu cliente gosta, o que ele não gosta, que sistema ele tem, que tipo de produto ele está navegando mais no site, que tipo de situações ele está, né, ele tá mais propenso a clicar, a analisar e comprar, né? Bom, vamos assimilar aqui algumas coisas também, né? O banco de dados relacional, ele pode ser descrito como um armazenamento de dados em tabelas a partir das relações entre estas. São estabelecidas novas tabelas com novas informações. Dessa forma, há uma agilidade no desenvolvimento dessas formas, né, de analisar, advindas de dados que a empresa já possui. Para que um banco de dados relacional seja confiável e eficiente, é necessário que os dados sejam confiáveis, gestores que intercedem nas relações entre os dados e a empresa dos dados em tabelas. Então, aqui, resumindo isso aqui, eu preciso ter a tecnologia, preciso ter a busca tecnológica, eu preciso ter um software, eu preciso ter hardwares de alto desempenho, eu preciso ter profissionais de TI gerando essas tabelas, gerando essas situações. Mas eu vou precisar também de uma equipe multidisciplinar que analisa essas tabelas, analisa essas informações, que gerem planos de tomada de decisão. Com esses planos de tomada de decisão, eu faço uma estratégia de marketing, eu faço uma estratégia comunicacional ou relacional, envolvido numa campanha de marketing, num sistema de anúncio, numa campanha de relação na rede social, que daí sim eu começo a ter, na prática, no dia a dia, algo funcionando, seja orgânico, né, ou seja impulsionado por um planejamento, por uma verba, para começar a gerar negócio, né, começar a gerar relacionamento na internet, relacionamento com o governo, relacionamento com a cadeia de fornecedores, enfim, né, é o mundo que nós vivemos. Esse relacional abrange muita coisa, viu, gente? As fontes de dados também estão mais complexas, isso é fato, no mundo que vivemos, né? E as suas possíveis utilidades aumentam, como as mídias sociais. Importantes fontes de dados para um sistema Big Data. Hoje, gente, quando fala-se em Big Data, a maior teia de Big Data são as redes sociais, principalmente Instagram e Facebook, tá? A análise em tempo real de dados inseridos pelos indivíduos em suas redes sociais pode fazer as empresas estabelecerem relações mais estreitas com os consumidores, e inclusive resolver problemas de forma mais rápida, uma vez que muitos deles são evidenciados pelos perfis individuais de cada grupo. É aquilo que eu já falei anteriormente, até que dei o exemplo de artigos de motocicleta que eu compro, de livros que eu compro, né, roupas que a gente compra. Ali está toda essa estrutura, gente, né? O que vocês compram pela internet, o seu dado já está ali, o rastreamento, o sistema de rastreamento de produtos. Você vê, né? Uma coisa que me chamou muita atenção essa semana, não sei se alguns de vocês observaram essa informação revolucionária, o Mercado Livre passou a ter frota de aviões. Não sei se vocês chegaram a ver essa matéria essa semana. O Mercado Livre adquiriu frota de aeronaves para fazer agora toda a cadeia logística de forma muito mais robusta. E por que eles tomaram a decisão, de fato, de investirem em aeronaves e impulsionar o sistema logístico deles? Porque por trás de todo o Big Data que eles analisam através do Mercado Livre, eles observaram que não davam para contar. Então, é um plano de contingência, um plano estratégico de negócio, porque não dá para contar com os Correios, que está ultrapassado, sucateado, e não dá conta do tamanho do volume e do potencial mercado que o Brasil representa a médio e longo prazo. E, ao mesmo tempo, eles reforçam a estrutura operacional deles, logística deles, né? Então, o Mercado Livre não tomou decisão no achismo, à toa,
de comprar aeronaves para fazer a robustez logística, né, a cadeia deles? É porque eles estão analisando dados a todo momento, a todo instante, né? Bom, exemplificando aqui um cenário, né? Imagina vocês aí que uma indústria de carros, uma indústria nacional, né, de carros, aumentou a sua participação no mercado doméstico, mercado interno, tá, gente? Tá? Mercado interno, Brasil, por exemplo. Porém, entendeu que precisa aproveitar a situação e o momento e quer ter dentro da empresa um sistema que permite identificar o perfil do consumidor de carros dos próximos 4 anos, baseado em projeções de dados desses potenciais consumidores neste momento. Para que isso seja feito de forma inteligente, é necessário identificar, analisar e gerir uma grande quantidade de dados que podem estar disponibilizados, por exemplo, nas redes sociais ou nos perfis de compra de sites de compras. Este é um exemplo de utilidade do Big Data. Vocês estão percebendo como que é estratégico o negócio? Né? Como que o Big Data realmente ele estrutura, ele interage, ele interpreta, os logaritmos são cada vez mais potentes, poderosos no sentido de identificar gostos, necessidades, perfil, comportamento. Essa coisa do comportamento é um negócio fantástico, fantástico, né? O comportamento da pessoa que é um atleta, que pedala, que gosta de uma bicicleta, aí, que hoje está na moda, né? A questão das bikes, aí, por exemplo. Poxa, o quanto que o mercado de bicicletas avançou, gente. Para e pensa, o quanto que o mercado de o sentido que nós podemos dar na amplitude de mercado de bicicletas, tá? Eu vou tomar como exemplo aqui. Só um instante, espera aí. Acho que o meu celular... tá, agora sim. O mercado de bicicletas. Você imaginaria essa febre do mercado de bikers, por exemplo, há 10 anos atrás, você via lojas aí... O que era o mercado de bikes? Era loja de departamento. Você pegava as Casas Bahia, o cara ia lá, comprava uma bicicleta nas Casas Bahia, ou ia numa bicicletaria, aquela cara toda sujinha, né? Um cara de aquela garagem escura que o cara vendia, arrumava a bicicleta e tal. Da onde que surge toda essa nova tendência ao ponto de hoje você ter bicicletas sendo comercializadas a R$70 mil, R$90 mil, e as pessoas estão comprando, as pessoas estão gastando dinheiro com esses novos produtos, as novas bicicletas. Não é só uma febre, não é só um momento de lazer ou de corrida, de esporte, se tornou um estilo de vida, se tornou um lazer essencial por conta de uma alimentação de todo esse mercado que começa a nascer, né, através de estudos de mercado, porque na hora que as redes sociais começam a colocar a galera que está pedalando, as marcas de bicicleta, começa a alimentar toda uma... Porque na hora que você vê uma galera lá na sua rede social toda feliz, sorridente, cheio de luvinha, coletinho, tênis especial, eu quero também, aonde que vende, já indica para o outro, já manda pelo WhatsApp, já sai. Então, o mercado se alimenta dessas estruturas informacionais, né? Isso não é só com a bicicleta, ao ponto da Harley Davidson, né? Que eu amo, que eu adoro, né? A Harley Davidson hoje criou uma linha de bicicletas, porque ela já percebeu a tendência do mundo em relação às bicicletas. Hoje você vai falar em Harley Davidson, você não fala mais em motocicleta. Ela lançou agora o One HD, né? Que é a número 1, em homenagem à primeira bicicleta, a bateria, tal, tudo belezinha, está sendo aí, procura na internet, né? HD One, né? É a bike da Harley Davidson. Por quê, gente? O mercado está aí sendo utilizado dessas estruturas aí para gerar toda uma situação, tá? É interessante nessa disciplina que a gente começa a analisar mercado, né? A gente começa a analisar o porquê que as coisas estão acontecendo. Eu dei o exemplo aqui do segmento de bike, mas isso em todos os segmentos, né? Tudo que é segmento, esporte como um todo, setor de roupas, setor de acessórios, setor de automóveis, motocicletas, o setor de comidas, né? Comidas especializadas, customizadas, enfim.
né? Bom, dando sequência. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, parece só um minuto. Professor, enquanto eu bora lá. tomo uma água, eu vou falar. Esse mercado de bike Opa. cresceu tanto que as seguradoras caíram em cima. Hoje nós temos Isso. seguro para bicicleta, coisa que não tinha há muito tempo. Houve Não uma tinha época muito que tempo. havia uma resistência para fazer seguro de moto. Esse universo se Isso. ampliou muito. Hoje, qualquer moto faz seguro. Você tem desde uma Honda 125, com seguro de 100, verdade. 115 reais por mês, até Verdade. uma Ducati, uma Harley, uma moto Isso. de primeiro nível. Então, o mercado, É verdade. como foi no passado, e as bikes entraram nisso. Nós temos já hoje 5 seguradoras que fazem seguro de Isso. bike, né? E foi por conta dessa explosão de número de negócios aí. Exatamente, exatamente. Tem muito mais por trás do que a gente pode imaginar, né, Severino? Esse mercado, esse mundo que hoje os dados estão aí estudando a todo momento, a todo instante, né, sabendo o que o cara quer, o que ele está fazendo, o que ele está buscando. E não, isso não vai parar mais, gente. Isso não vai parar mais. A gente está vendo só a gente está entre a transição da primeira e segunda onda desse grande Big Data. Na hora que chegar terceira, quarta onda, vocês vão ver o mundo que nós vamos estar inserido. Tá? É um mundo extremamente robusto no campo de informação, de tecnologia. Vocês vão ver isso em breve, né? Uma reflexão aqui que a aula faz, o Gugin, né, que ele é o autor, ele diz assim: muitos executivos só procuram por tecnologias de Big Data quando tem uma necessidade urgente de responder a uma ameaça ou identificam uma oportunidade de atacar um determinado nicho de mercado. Sim, nós temos esses empresários especuladores, né? Mas temos que pensar que, com o cotidiano atribulado das empresas, a diversificação de concorrentes no mercado e mudanças constantes nas variáveis ambientais, também identificar oportunidades, ameaças e possibilidades com a agilidade necessária nem sempre é fácil e possível. Aí, gente, é verdade. Por exemplo, se eu falar para vocês que empresa que além de especular, ela consegue acompanhar mudanças, ela consegue interpretar todas as variáveis. São pouquíssimas. Uma Google, com certeza, né? Uma Google, uma Tesla. É difícil, né? É difícil. Então, assim, são pouquíssimas empresas no planeta que detêm essa capacidade aí de interpretar muitas variáveis, interpretar muitas tendências. As outras fazem de uma certa forma interessante e tal, ou fazem quando diz no primeiro parágrafo, quando está ameaçada ou quando é uma questão muito urgente, né? Mas a ideia é que as empresas transcendam isso, né? Transcendam isso. Bom, aqui é um negócio interessante, acho que alguns de vocês já fazem isso, já sabem disso, mas as palavras-chave, né, em sites de busca, antes de discutir as palavras-chave, é importante entender o que é um site de buscas, né? Então, atualmente, ele tem um papel importante nas empresas, uma vez que facilita para o consumidor o encontro de organização, produtos, serviços e qualquer outra coisa ou assunto que possa ser pensado, perfeito? Então, você tem aí sites de busca, o Google, o Yahoo, o Zoom, MSN, enfim, você tem tantos, Bing, enfim, UOL, e por aí vai, né? O Globo.com, enfim, tem uma imensidão de sites de busca. E esses sites de busca, eles são hoje o que a gente brinca de o oráculo da população, né, da sociedade, né? Você quer encontrar alguma coisa, quer saber alguma coisa, você vai lá. Perdão, você digita e vai buscar. É uma prática de todos nós hoje, né? É uma prática nossa. E isso constituiu num mercado poderoso, num mercado extremamente valioso, gerando trilhões e trilhões de dólares aí por ano. E quem está sabendo utilizar está aí contabilizando bons lucros, né? Boa rentabilidade de negócio. São considerados meios democráticos de busca, todos e qualquer um pode buscar por uma informação, seja de qualquer perfil. Por ser democrático,
eles têm políticas iguais para qualquer tipo de negócio, seja pequeno, médio ou grande porte. Isso é que é a coisa fantástica, né, da internet. A coisa fantástica da internet. Por quê? A democratização dos dados. Isso nos trouxe a voz, né? Isso deu voz ao consumidor, ao internauta, ao usuário. Então, se você quer comprar uma situação e você foi fragilizado, você foi desrespeitado, você tem voz na internet, você vai lá com o seu celular, grava um vídeo, posta lá no YouTube, pronto. Quebra toda a cadeia lá, né? Você já bomba, já fica lá entre os 10 assuntos mais discutidos, né? No Trend Topics lá, né? E aí você começa a perceber o quanto que a população tem, não só a população, as empresas, tem poder, tem voz por conta dessa democratização de comunicação, né? É verdade? Isso é um negócio maluco. Segundo uma pesquisa do site Publicidade na Web, os sites de busca permitiram que pequenos negócios também fossem encontrados pelos consumidores. Porém, a consequência é que, caso a empresa, bem ou serviço não seja encontrado na rede, já cria o pressuposto que ela não existe. Por isso que é interessante, gente, as empresas fazerem constantes atualizações nos seus sites, no seu catálogo de produtos, serviços, seu mix, né? Escritórios estarem sempre atualizando horário de funcionamento, fotos atualizadas da fachada do serviço, carteira de clientes. Um site não pode simplesmente ficar lá desatualizado, né? Sentar na zona de conforto lá e ficar lá um site que não se atualiza há um ano, não se atualiza há meses, né? Essas são situações que faz com que a empresa tenha dificuldade de criar o que a gente chama de campo informacional ou campo relacional, né? Você tem que estar sempre atualizando, sempre colocando coisas novas, mostrando para o teu público que a sua empresa ela tá na web, ela está atualizada, ela está gerando relacionamento. Publicidade na web. Esse tipo de site possui um sistema ou programa que envia ao indivíduo endereço da web que remetem às palavras-chave inseridas pelo internauta. Para que esses endereços sejam informados, é necessário que as empresas saibam como utilizar esta ferramenta e cadastrem seus websites de forma adequada. E, desta forma, ela estará no ranking de empresas mais procuradas, o que irá gerar um tráfego, né? O anúncio nesses sites pode ser pago ou não. Aqui, gente, para você estar na primeira, segunda página de busca do Google, você precisa criar um sistema de SEO, SEO, né? Você precisa criar um sistema AdWords, né, que a gente chama aí, são métricas AdWords, você precisa criar uma conta, você precisa criar anúncios, esses anúncios, quanto maior for a sua verba de impulsionamento desse AdWords, ele vai jogar você na busca, nas primeiras páginas, tem toda uma sistemática de informação, tá? Por isso que os profissionais de marketing digital hoje são também muito requisitados, estão ganhando dinheiro. Quem sabe utilizar bem esses recursos, né? Gerar as hashtags, gerar o sistema de ranqueamento, fazer esses AdWords aí, né? Eles vão ganhar muita carteira de clientes, porque a maioria das empresas precisam desse tipo de profissional, desse tipo de serviço. Você vê, a Google mesmo, ela tem lá uma plataforma fantástica, eu gosto muito, chama Google Negócios, né? Google Meu Negócio. Eu, por exemplo, tenho lá a minha empresa cadastrada, né? Como treinador, coach, mentor, professor de cursos online e tal. Eu uso lá, posto foto toda semana, lanço alguma coisa, a pessoa pode comprar meu livro por lá. Eu uso o Google Negócio, meu negócio, fantástico. Custo baixo, se você quiser, dá para fazer de forma gratuita, se você quiser impulsionar, dá para você fazer com anúncios a partir de R$100, fazer uma campanha de impulsionamento. Quer dizer, está na mão de todos, né? Isso é a democratização da internet. Podemos citar como exemplo sites de buscas, né? Google, Bing, Yahoo, Ask, como os indivíduos usam esses sites de busca para encontrar o que desejam. Como que eles fazem isso? Através de palavra-chave. Vai lá, coloca lá, professor, vai aparecer. Coloca lá, coach, vai aparecer. Coloca lá, Fiat, vai aparecer, né? Eles são chamados também de keywords, né? São as chaves, né? São por meio delas que conseguimos encontrar tudo na internet.
Então, essas keywords, né, essas chaves, elas vão dentro de um processo de logaritmo, de busca, e logo você tem na tela do seu computador, do seu celular, o que você está buscando. A palavra-chave ou palavra principal relacionada ao que está sendo procurado é inserida em um site de busca, ele retorna com o endereço da internet, que podem interessar, ou seja, são elas que permitirão ali o acesso ao produto, né, para que sejam encontrados e de utilização correta. Lógico, precisa ter uma utilização correta desses sistemas por parte das empresas, que daí sim vai gerar o sucesso aí, não só na busca, mas o sucesso na forma da empresa ser contactada, da empresa ser contemplada com uma compra, né, com o consumidor, gerar relacionamento, enfim, é isso. O uso de hashtags, né? O uso de hashtag. O Severino, você ergueu a mão ou é eu que estou? Acho que não, né? Ah, não, beleza. Então, foi acidental, perdão. Sem problema, meu caro. O uso de hashtags, né? É um símbolo, é o cerquilho, ou também chamado de jogo da velha, né? São usadas para inserir um tema, uma discussão. Pode ser considerado uma palavra-chave para evidenciar e marcar algo que está sendo discutido sobre determinado tema. Cada vez que se usa uma hashtag, ela se transforma em um hiperlink que direciona para outras pessoas que também estão discutindo ou falando sobre o mesmo assunto. Desta forma, ela agrupa assuntos variados sobre uma mesma questão ou temática. Assim, pode encontrar pessoas que tenham novidades sobre este tema e que muitas vezes têm mais propriedade sobre ele. É interessante, né, gente? Já faz parte do nosso dia a dia, está dentro da nossa rotina, tal das hashtags, virou até brincadeira, né? Hashtag o pai tá on, aquelas coisas todas, né? Já virou até meme as situações. Mas ela tem por detrás toda uma característica estratégica, uma característica de relacional, né? Relacional. Então, por exemplo, uma coisa que eu aprendi desenvolvendo cursos online e colocando minhas coisas na internet. Toda vez que eu vou fazer uma publicação, isso é o pessoal que cuida da minha imagem lá, fala para mim, né, o pessoal da agência, fala assim, professor, toda vez que você fizer uma publicação lá no Instagram, coloca pelo menos 30 hashtags. Então, eu coloco lá, hashtag professor, hashtag conhecimento, hashtag educação, hashtag propósito de crescimento, hashtag evolução, motivação, enfim, eu tenho que colocar hashtags que estão envolvidas, né, temas que estão envolvidos com a minha temática, com o meu universo do que eu faço. Vender conhecimento, vender curso, dar aula, fazer consultoria. Então, eu tenho que pegar, quanto mais eu conseguir colocar hashtags correlacionados ao meu segmento e aplicar isso dentro dos meus sites, do meu anúncio, né, da minha publicação no Facebook, no Instagram, mais vou ter capacidade de interação com o meu público, que esse público depois pode consumir meus produtos, pode entrar em contato comigo, contratar meu serviço, né? Então, isso é um negócio muito bacana. Bom, vocabulário, né? Sempre bom. O que é um hiperlink? São links que levam o indivíduo de uma página da internet para outra, fazendo uma relação entre um e outro. Isso é muito explorado pelas empresas, é muito explorado... Por exemplo, eu tenho, por exemplo, esse curso que eu vou lançar semana que vem, né? Inclusive, vocês vão poder ficar até sabendo. Vou divulgar para vocês também, os alunos. Esse curso que eu vou lançar, perfeitamente a pessoa pode receber lá um vídeo de lançamento do curso, né? Com um mini texto embaixo lá no WhatsApp e um link do Hotmart. Por exemplo, na hora que eu coloco lá o link do curso da Hot, que vai ser vendido pela plataforma, a pessoa clica nesse hiperlink e já é direcionado para a Hotmart. A Hotmart faz isso, a Udemy faz isso, a Monetize faz isso, a Eduz faz isso, são plataformas que vendem conhecimento, vendem cursos, né? Eles usam de hiperlinks. E para fazer bons hiperlinks, eles têm que saber usar a estratégia de hashtags, né? Então, as grandes empresas fazem disso também um grande barato, uma grande estratégia, grande planejamento de ações, né? No dia a dia,
e tem equipe boa para fazer isso pelas empresas, para elas poderem capitalizar, né? Esse é o novo mercado, gente, é o mercado eletrônico, né? Eu estou colocando aqui uma situação para vocês. Peraí, deixa só um minutinho, deixa eu só... Ah, não, peraí. É isso mesmo. Aqui, ó, eu coloquei um faça você mesmo. Isso aqui não é obrigatório fazer e me entregar, tá? É mais uma questão de incentivo para vocês, que a atividade da aula está no último slide, que nós estamos quase lá chegando. Aqui no faça você mesmo, tá? É um incentivo. Ó, você quer montar uma empresa de marido de aluguel? Sabe aquele... Marido de aluguel é aquilo que... O cara que faz tudo, sabe? O famoso quebra-galho, né? O cara que troca lâmpada, o cara que pendura quadro, o cara que arruma a fechadura de uma porta, né? E tem muita gente que faz isso hoje, né? Com alto índice de desemprego, viraram maridos de aluguel. Você quer... Inclusive tem franquias disso. Você quer montar uma empresa, ou uma franquia, né? De marido de aluguel na cidade de Ribeirão Preto. Esse tipo de empresa, de uma forma geral, oferece serviços cotidianos de elétrica, encanamento, faz tudo para o mercado. Há uma variedade muito grande de serviços a serem oferecidos e você não tem dinheiro para realizar uma pesquisa de mercado para saber a imagem desse tipo de negócio, expectativa do mercado, né, serviços que são mais procurados, etc. Como que a utilização de hashtag poderá lhe auxiliar? Onde você deverá utilizar as hashtags? Só para você pensar mesmo, né? Eu, por exemplo, faço, como eu disse, né? Faço, se você entrar lá no meu Instagram, prof.Rogério Novaes, quem já tem alguns que já me seguem, vocês vão ver lá. Todos os dias eu coloco uma mensagem, um anúncio, encho lá de hashtag, em média 30 hashtags, porque está relacionado ao assunto do meu negócio, ao assunto da minha vida profissional, né? Porque eu quero capitanear pessoas para me seguirem, se relacionar comigo. Então, aqui é a mesma coisa, né? Só que no foco de uma empresa que vai vender serviços aí de faz tudo, né? O marido de aluguel. O modo correto de usar a hashtag é colocar o símbolo de cerquilho, né? O jogo da velha, seguido da palavra-chave. Então, por exemplo, lá, então, jogo da velha, educação online, ou jogo da velha, vendas, jogo da velha, seguros, né? No exercício acima, sobre a empresa que faz tudo, poderíamos utilizar hashtag marido de aluguel, né? É importante usar essa ferramenta de forma correta, pois o que tem acontecido é que o seu uso indevido, de forma banal, causa confusão, uma vez que muitas hashtags são colocadas nas redes sociais apenas para dar ênfase e confundirem as buscas. E é verdade, gente, tem muita empresa ou profissional que não sabe fazer isso. Então, coloca lá... outro dia eu vi uma coisa até meio assim, banal mesmo, que era hashtag... a pessoa vendia sandália, chinelo, coisas assim. E tinha lá, hashtag sandalinha... Como é que estava lá? Eu não vou lembrar agora, alguma coisa assim, sandalinha da gostosinha, um negócio assim, um negócio banal, né? Não dá para, não pode ser assim, né, gente? Coisa que eu vi outro dia também, um negócio estranho, que confunde, hashtag o poderoso chefão, um negócio assim, o poderoso, alguma coisa assim, e que estava tentando relacionar um tipo de produto, mas às vezes você quer ser criativo demais e acaba ficando banal, tem que tomar um certo cuidado, tem que ser uma coisa muito bem direcionada para o negócio, com o que está sendo vendido, o que está sendo colocado, né? É que nem quando a gente falava antigamente dos e-mails banais, né? O pessoal colocava lá, Julianinha Bonitinha 2012, @gmail. Pô, não toma cuidado com esse tipo de coisa, né? Tinha muito disso na época dos e-mails, ainda tem, né? Outro dia eu lembro de um e-mail também, que eu estava falando disso com o pessoal, é muito e-mail assim, o cara usava para falar coisas comerciais, para tratar de serviço, mandava o e-mail do cara, era lá, Guilherme Timão, Guilherme Verdão, ligando a time de futebol, né? Tem umas coisas assim que fica meio estranha, né? Confundem. Então, a hashtag mais direcionada possível, mais focada possível no produto, né? As empresas usam, por exemplo, semanas promocionais, né? Coloca lá alguma coisa relacionada à promoção, né? A promoção, hashtag promoção da semana, aí sim, hashtag promoção hoje, aí dá para, é legal, é umas estratégias interessantes.
Bom, pessoal, aí de praxe, né, nós sempre temos nossas atividades para fazer de pós-aula, né? Deixa eu molhar o bico aqui só um instante. Isso aí sim, a aguinha é muito bom. Então, assim, pessoal, a ideia aqui da atividade é estimular vocês aí dentro do mundo do Big Data, do mundo das hashtags, né? Esse mundo digital aí que a gente está tão inserido, né? Ô, Severino, fica à vontade. Professor, aproveitando essa última fala sua aí sobre a questão de postura, tem uma questão também que é muito importante, eu até convivi com ela, porque eu fui obrigado a assinar um termo junto com a Porto Seguro, botando a minha página no ar, onde eu me comprometo a não usar os dados quando a pessoa entra lá na página para um fim que não seja exclusivamente para a oferta de venda de seguro, porque eu trabalho no mercado regulado, né? O mercado de seguro está ligado à SUSEP, que está no sistema financeiro como um todo, né? Seguro, consórcio, está dentro desse mercado regulado. E eu sofro algumas regulamentações com isso. Então, eu fui obrigado a assinar um termo de concordância que o dado que vier via a seguradora, ele não poderá ser dado para vender nenhum outro tipo de produto, exclusivamente na base de dados. Isso me lembrou que nós tivemos agora, essa semana, uma reformulação da Lei Geral de Segurança de Dados no país. Ela, na verdade, é uma lei que veio do marco regulatório da internet, né? Que aconteceu em 2016, se eu não me engano, e me corrija se eu estiver errado, mas acho que foi em 2016 que surgiu a Lei de Proteção de Dados, a Lei de Regulamentação da Internet. É isso mesmo, e, por incrível que pareça, o Brasil é um dos poucos países que tem uma legislação também bastante avançada nesse aspecto. Não é? Nos Estados Unidos, como um todo, não, assim, tem algumas coisas, mas é muito... Quem tem um forte é um ato institucional lá na Califórnia, que é considerado assim um modelo, até porque a Califórnia está o Vale do Silício, tá a Google e tudo mais. Hoje é quase um país a Califórnia, né? Dentro do próprio Estados Unidos. Então, ela está mais avançada. E essa lei, ela sofreu recentemente uma adequação, né? Agora saiu algumas alterações. Eu mesmo estou fazendo um treinamento por exigência da seguradora para tentar, porque à medida que eu sou um co-representante, né, corresponsável na venda do produto da companhia, isso também implica questões legais que eu posso ser acionado juntamente com ela. Então, a Lei de Proteções Geral de Proteção de Dados é uma coisa interessante, curiosa também. Os administradores aí que estão se formando vão gerir grandes negócios, tem que saber também dessa parte da segurança e da legislação com diz respeito ao dado, né? É verdade. E a etiqueta que o senhor já falou aí, que é importantíssima a etiqueta, né? Isso, porque o que acontece também, né? Você pode perceber que as grandes empresas hoje, as empresas que estão bem avaliadas, dentro do mundo cibernético aí e online, elas têm hoje toda uma preocupação com os selos de true information, né? De informação verdadeira, informação segura, sabe aqueles selos, né? True, de verdade, de seguro, né? Que empresa credenciada dentro do sistema de informações codificadas, tal, tudo mais. Tem toda aí uma ideia disso, né? Os bancos fazem muito disso. Existem até aquelas dicas, olhe sempre quando você vai colocar no seu browser, né, na sua busca ali, na hora que você vai digitar o www, perceba se aquele site que você está acessando tem o cadeadinho fechado, né? As keywords também relacionadas a isso. Então, tudo isso foi se transformando numa realidade dos nossos tempos, não é? Foi se transformando numa realidade dos nossos tempos e a gente vai tendo que saber conviver com essas estruturas aí, perfeito? Né? Então, é isso que traz para a gente hoje essa nova... É isso que traz para a gente hoje essa nova estrutura. Ô, pessoal, acho que eu caí aqui por um minuto. Estão me ouvindo? Consegue me ouvir, né? Sim. Beleza. Deu uma quedinha aqui, mas foi rápido. Então, pessoal, assim, pensando em tudo isso, vamos praticar um pouquinho durante a semana aí, né?
Então, assim, avançando nas buscas, a ideia aqui é ter um personagem aqui dentro do estudo de caso, né? Que o Felipe, que ele é analista de marketing, uma rede de lavanderias espalhadas pelo Brasil. O grupo empresarial está no mercado desde o ano 2000 e tem foco na prestação de serviços para organizações de médio a grande porte. A marca é muito conhecida, a empresa já está inserida no contexto de sites de buscas, tendo planejado essas ações em 2008. De lá para cá, não se faz nenhuma análise da eficiência da ferramenta e nenhuma adaptação à sua forma de uso. Então, ou seja, desde 2008 ela está, né, ela tá na zona de conforto, né? Não se fez nenhuma análise de eficiência do sistema. Muitas instituições de pequeno e médio porte, com a mesma atividade local, têm surgido nos últimos 10 anos e acabam pulverizando o mercado e desenvolvendo estratégias para ganhar espaço, inclusive disputando, né, lugar no ranking dos sites de busca. Você vê, no caso do Felipe aqui, uma empresa está na zona de conforto, foram surgindo outras, enfim. Esta é a hora de uma reavaliação do uso da ferramenta e de sites de busca, ok? Então, sendo assim, o que vocês, né, vão aí desenvolver, né, para ajudar essa empresa a conseguir se conectar dentro dessa situação, né? Para ajudar o Felipe aí a melhorar a questão do site de busca, né? A ideia é que vocês mergulhem nessa aula na questão da análise de buscas. Tudo bem para vocês? Fechou, professor. Tranquilo, professor. Vamos fazer a atividade. Isso, porque é uma atividade bem interessante, é uma atividade assim que ajuda a gente a entrar nesse mundo. E fica uma dica para vocês, né? Fica uma dica antes da gente encerrar a nossa aula de hoje, né? E abrir aí para vocês tirarem alguma dúvida e tal. É sempre importante vocês pensarem que quanto mais vocês estiverem se adaptando quanto consumidores no mundo digital, isso também ajuda vocês na carreira profissional. Eu, por exemplo, eu testo muito serviço, sabe? Quando eu faço uma compra, eu testo a questão de entrega, eu testo a questão de precificação, eu testo a plataforma, o aplicativo, eu faço vários testes e percebo como que é a minha experiência. Eu respondo muita pesquisa quando a empresa manda para mim, como foi a satisfação do produto, recebeu o produto, não recebeu, seja para falar bem, seja para falar mal, eu procuro entrar nesse mundo. A gente aprende muito, viu? A gente aprende muito com essas situações. E cada vez mais as empresas, principalmente nós, prestadores de serviço, o caso do Severino, o meu caso, a gente aí que está, outros profissionais aí da sala, que de repente estão prestando serviço, estão empreendendo alguma coisa, né? Eu tenho a minha filha mais velha, tem uma loja de roupas teens, né, femininas, só pela internet, ela também já está inserida nesse mundo. É importante a gente se adaptar, porque há muita oportunidade de ganho, oportunidade de gerar negócios dentro desse sistema, e cada vez mais o sistema físico ele não vai morrer, ele não vai deixar de existir, mas o sistema físico ele vai passar por uma grande readaptação das coisas, e tem todo um lado importante para a gente aprender. Perfeito? Essa é a dica que eu dou para vocês, além da atividade, né? E só reforçando aqui com vocês, então, pessoal, nós temos a semana oficial de provas, já foi definido, que é do dia 30 de novembro a 4 de dezembro, semana de provas oficiais. Portanto, nós tivemos aula de hoje, dia 5, teremos dia 12, 19 e 26. E aí, provinha via formulário do AVA, né? Via formulário direto no portal. Mas eu vou reforçando isso semana a semana com vocês, surgindo novas ideias, novas situações, eu vou falando para vocês. Gente, obrigado pela audiência, essa aula aqui é uma aula que eu me empolgo bastante, gosto muito dela, a sala ajuda também com a intervenção de vocês, né, e querem perguntar alguma coisa? Estou à disposição. Tranquilo, professor. Boa noite. Legal. Boa noite, Glauco. Legal, obrigado. Obrigado pela aula, professor. Desculpe aí pela propaganda. Eu prometo à turma que eu não vou ficar enchendo o saco, mas não podia deixar de registrar a minha marca aí. Mandei para eles. Obrigado, turma. Olha, boa noite para todos.
Tá perdoado, Severino. Fica tranquilo, relaxa. Muito Bom obrigada descanso. pela aula, professor. Tchau, tchau. Tamo Obrigado, junto, professor. gente. Tchau, Boa noite. tchau. Descanso. Valeu, gente. Valeu. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Obrigada pela aula, professor. Valeu, gente. Muito bom, muito bom. Descansem. Bom Professor, descanso. Opa! você ainda está recebendo as atividades das aulas passadas? Ó, se você está com quantas em débito comigo? Acho que são 2. Ah, não, beleza. Se for as 2 últimas, maravilha. Aí fora essas 2, aí já não dá mais tempo. Mas pode mandar para mim, por gentileza. Se você conseguir mandar até sábado, porque eu vou lançar algumas notas aí até sábado, aí me ajuda. Beleza, professor, obrigado. De nada. Boa noite, professor. Boa noite, gente. É isso, né? Vou desligando então a nossa apresentação. Foi muito bom aí, mais uma aula. Ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.